Bom dia! Ontem eu fiz uma enquete, né? Umas enquetes aí, que eu tava refletindo a respeito dessa questão de arrumar a casa, que eu sempre posto aqui nos stories, eu gosto de postar mesmo. E eu queria conversar, né? Refletir um pouco mais sobre isso. Mas antes de falar disso, eu queria falar que isso tem muito a ver com a questão de identidade. E aqui eu vou falar da minha experiência, como sempre, né? Bom, a questão da identidade é uma coisa muito interessante, que uma analogia que dá pra fazer, que fica bem claro qual é o nome que tem lá na sua identidade? Quando você precisa ir pra algum lugar e provar que você é você, o que é que você mostra? Você mostra seu documento de identidade, com sua foto, com o seu nome, com as suas informações, não é assim? Pois é. Semelhantemente, a questão da identidade, da minha identidade. Semelhantemente, é a questão da minha identidade enquanto mulher em Deus, né? Como assim, Messi? Eu não tô entendendo. Vamos lá. É como se a gente tivesse duas identidades, né? E a identidade que eu tenho, que tem lá o meu nome, a minha foto e tal, ela diz respeito a Messi. A Messi, ela tem uma história. E essa história, ela tem decepções, elas tiveram traumas, tiveram questões, ou seja, tem uma bagagem de coisas muito boas e coisas muito ruins que marcaram, né? Coisas que Mércia ouviu, que Mércia vivenciou, e aquilo marcou e meio que deu uma balançada na identidade dela. E ela foi se perdendo sem saber de fato quem era ela. Quem que é Mércia? E aí aconteceu uma coisa bem interessante, que foi no momento em que eu estava no auge, digamos assim, da minha idade adulta. Eu entrei em crise porque eu falava, tô fazendo tudo certinho, tudo bonitinho e não tô tendo sucesso na minha profissão, né? Fiz tudo que eu podia e nada acontecia, as coisas pareciam estar estagnadas. E aí eu entrei em crise porque eu achava que a minha identidade estava no que eu fazia. E na verdade, a minha identidade está em quem eu sou. E eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu sou filha amada dele. Então, independentemente da minha profissão, independentemente de qualquer outra coisa que disseram, que fizeram, que eu vivenciei, eu sou filha amada de Deus e isso não muda quem eu sou, isso não muda a minha essência. E aí foi que aconteceu a grande reviravolta na minha mente, porque tudo começa por lá. E eu falei, caramba, que coisa, né? Eu não sou realmente a minha profissão. Eu estou em uma profissão, mas aquilo não é de fato quem me define. E aí foi nesse momento que começou todo o meu processo, né? De reconhecer a minha identidade original, de entender como é que faz, para onde é que vai, porque eu fui formatada, digamos assim, né? Para estudar, ter uma profissão, ter sucesso, crescer na vida e ser bem-sucedida. Acredito que todo mundo pensa isso. E não está errado você querer e desejar e buscar isso, tá? A questão é que não funcionou bem assim para mim. E no meu ponto de vista, não é esse o objetivo final da minha vida. Isso é uma consequência. Isso não é algo que eu tenha que buscar com todas as minhas forças, como se eu não conseguisse aquilo, o mundo estivesse acabado ou então minha vida tivesse perdido todo sentido, porque era assim que eu me sentia, por não ter alcançado o tão sonhado sucesso profissional. Eu duvidei da minha capacidade por não ter conseguido chegar. E aí eu tive que começar o quê? A ser dona de casa. Dona de casa? Meu Deus, não gosto, não suporto, é chato, é pesado, é um saco fazer as mesmas coisas todos os dias. Ah, vai cozinhar, ai, que horror. Então, eu fazia as coisas tipo assim, ai, que saco, meu Deus. Lavar o banheiro de novo, fazer feijão de novo, não sei o que lá de novo. Então, assim, eu fazia tudo com muito peso, com uma carga muito grande, sabe? Porque eu não via valor naquilo. Eu via valor, na verdade, em ser nutricionista, em atender, em postar aqui no Instagram. Olha, que maravilha! Estou atendendo um paciente tal, e o resultado foi esse, e não sei o que lá, e nananana. Estar sempre mostrando aos outros o quão boa eu era na minha profissão, o quão boa as pessoas falavam que eu era. Isso pra mim era importante. Só que quando Deus começou a me mostrar o valor que tinha em limpar uma casa, fazer uma comida,
ter uma casa organizada, um lar em paz, um ambiente saudável, sabe? Para mim, para o meu marido, para minha família, eu comecei a olhar e falar: meu Deus, muito obrigada por ter uma casa. Se eu posso limpar uma casa é porque eu tenho uma casa. Segundo, gente, para mim não tem coisa melhor do que receber uma pessoa em minha casa e a casa ela estar em paz, ela estar transmitindo uma sensação de conforto, de receptividade, sabe? Para mim tem um outro significativo que é muito melhor e maior. É uma expressão, inclusive, de amor e gratidão a Deus. Hoje, essa é a forma que eu vejo em ser dona de casa, por exemplo. Hoje eu vejo o valor. Uma coisa que eu aprendi é que não é porque todo mundo tá fazendo e tá dando certo, ou porque todo mundo tá falando que esse é o caminho, que esse caminho é pra mim, entende? Porque, afinal de contas, minha mãe sempre falou pra mim que eu não sou todo mundo. E aí foi que eu observei e percebi que, de fato, eu não sou todo mundo. Eu sou Mércia, que inclusive tem uma identidade, é um ser único, como todos nós somos. Nós somos totalmente diferentes. Então, se nós somos diferentes, por que a gente tem que seguir um padrão que o mundo diz que é o que dá certo, sendo que a gente tá vendo que muitas vezes não dá certo para muitas pessoas, inclusive? Não tem algo de errado nisso? E aqui eu sei que me seguem mulheres que são solteiras, mulheres que são casadas, mulheres que são casadas e têm filhos. E tudo o que eu tô falando aqui, eu não tô falando que é pra você comparar a sua vida com a minha, nem a sua experiência com a minha. O que eu tô falando aqui é da minha experiência. E eu gosto de trazer aqui como uma reflexão, não como uma imposição. É que você reflita mesmo, sabe? Então, pra mim, o significado, a mudança do significado, da motivação com que eu arrumo minha casa, o olhar que eu tenho hoje, ele tem muita relação com como eu me via, com a minha identidade. Então, eu trouxe essa conversa aqui mesmo para uma reflexão, porque muitas vezes a gente se deixa levar pelo que os outros falam, pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, principalmente no Instagram. E tem uma coisa que destrói muito a gente, que é a questão da comparação. A gente olha para aquela pessoa, para aquela vida, para aquela questão e a gente se compara. E a gente se compara muitas vezes se colocando para baixo. E a gente não tem que se comparar com ninguém, nem ser a nossa régua para medir as pessoas. Porque isso só gera frustração, ansiedade, tristeza. E sabe por que eu te falo isso? Porque quando eu coloquei a minha identidade em Deus, nada mudou. Nada do que as pessoas pensam, falam, mudou quem eu sou. Quando eu percebi isso, eu falei: nossa, esse realmente é o lugar certo que é pra estar minha identidade. Porque ele não muda. Deus não muda. Se eu coloco minha identidade na profissão, como eu colocava antes, era muita instabilidade. Eu me afetava se as coisas estivessem indo bem, eu ficava feliz. Mas se estivesse indo ruim, nossa, aquilo ali me abalava. Mas quando eu coloquei minha identidade no lugar certo, que é onde ela deve estar, em Deus, aí nada mais me abalou. Do tipo assim, de mudar quem eu sou, de mudar a minha essência, quem é Mércia hoje? Não, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou lá na minha identidade, fazendo analogia. Se alguém disser o contrário, mentira. Então, voltando para a analogia que eu fiz lá no início, se eu apresento a minha identidade em um lugar e a pessoa fala: não, mas essa daqui não é você. E eu tô mostrando meu documento, tô falando que sou eu. A foto que tá lá está mostrando que sou eu e a pessoa diz que não sou eu. Não posso fazer nada se ela não acredita que não sou eu. Da mesma forma, como eu falei anteriormente, a minha identidade em Deus, ela não muda, independentemente do que as pessoas pensam, falam ou de coisas que eu vivo, ou da minha profissão. A minha essência, a minha identidade de filha amada em Deus não muda, entende? Por isso que lá eu estou segura, por isso que lá a minha identidade não fica instável. Porque se alguém diz que eu não sou filha amada dele, isso não muda, porque eu sei que eu sou. Então eu queria deixar a reflexão para você. Quem é você? Qual é a sua identidade? Você é o que as pessoas disseram que você é desde a sua infância? Você é toda essa bagagem que você trouxe até para sua vida adulta,
do que as pessoas falaram, das comparações que fizeram. Quem é você? Quem verdadeiramente é você? Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? Você sabe? E eu não tô falando aqui da identidade lá do RG. Eu tô falando de você como pessoa, sem todas essas feridas, essas mágoas, essas experiências ruins que você teve. Quem era você de fato? Foi assim que Deus te fez, sem todas essas feridas, sem todas essas mágoas. A sua identidade original é que você é filha amada de Deus. E nada muda isso. Nada. Outra coisa, identidade também tem muito a ver com autoimagem. Autoimagem é a forma que você se vê. Só que isso é assunto para uma outra conversa que se estende até umas horas, mas que afeta muito a nossa identidade. Em nós identificarmos de fato quem nós somos. E se nós não sabemos quem nós somos, nós acreditamos em tudo que falam que nós somos. Entende? Principalmente quem fala. Se é uma pessoa muito importante e se o que é falado te machuca, com certeza, tenha certeza, isso vai abalar a sua identidade. Isso vai fazer com que você se pergunte, poxa, será que eu sou isso mesmo? Mas aí já vai ficar aquela duvidazinha, sabe? Mas depois a gente conversa sobre isso.